Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos, graça e paz do Senhor, amém? Que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Meu boa noite a quem nos visita, uma alegria recebê-los. Não sei se Kézia já conseguiu gravar, então está gravando, a gente depois vai disponibilizar essa mensagem no YouTube, então se você depois quiser compartilhar, você pode entrar no YouTube da nossa igreja e lá também compartilhar essa mensagem com quem você quiser. Que bom que nós estamos aqui, mais uma noite, mais um domingo, para celebrar ao Senhor, para adorar o nome do Senhor, e nós estamos muito felizes, muito gratos, precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém, irmãos? E hoje nós vamos falar do seguinte tema, é algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Confesso para os irmãos que é algo que já está sendo trabalhado, está sendo nutrido no meu coração já há algumas semanas. E o fato da Juliana subir aqui antes e falar da questão do celular, da questão da Bíblia para os nossos filhos, é algo que fiquei feliz, porque confirmou aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração a passar para a igreja nessa noite. E o tema da mensagem que nós vamos falar essa noite é até que nada mais importe. Nós precisamos, de fato, colocar as nossas vidas diante do Senhor da forma como devemos colocar, não da forma como achamos que devemos colocar. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que a Bíblia diz que deve ser feito. É totalmente diferente. E não sei se eu estou já chegando na crise dos 40 anos, daqui uns meses vou completar 40 anos, e quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, para não falar mais velho, mais experiente, a gente vai dando prioridade para as coisas mais importantes para a nossa vida, não é isso? A gente vai analisando, a gente vai pontuando aquilo que realmente vale mais a pena, aquilo que é prioridade, não é isso? E durante um dia dessas semanas que eu tenho refletido sobre isso, eu cheguei em casa com o telefone e a primeira coisa que a Laura me pediu foi o meu telefone. Interessante que eu pensei assim, então ela não estava esperando o pai, no meu pensamento, ela estava esperando o pai chegar com o telefone, porque ela queria usar o meu telefone, ela não queria usufruir da minha presença como pai. E aquilo ali me fez refletir, irmãos, de uma forma muito profunda. E naquele momento eu comecei a refletir e pensar o que realmente importa na minha vida. O que realmente é prioridade para a minha vida? O meu relacionamento com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família, com a minha igreja, com pessoas, ou a minha vida virtual, a minha rede social. E esse é um grande despertamento, irmãos, que essa noite Deus está querendo falar comigo e com você, para que a gente possa entender o que realmente importa na minha vida e na sua vida. O que realmente é prioridade para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero que você, junto comigo, faça essa reflexão essa noite. E interessante que geralmente eu estou vendo aqui o Dino e a Carla presentes, obrigado pela presença de vocês. Nós pregadores preparamos uma mensagem com vários tópicos e eu trouxe só textos, eu trouxe textos bíblicos que comprovam que essa reflexão é do Senhor para a sua vida, assim como foi para a minha vida. E o primeiro texto que nós vamos abrir é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. É um texto muito conhecido e não sei se todos conhecem também esse livro aqui que eu li, do Luciano Subirá. É um livro também que me impactou muito. Depois, se você quiser adquirir esse livro aqui, é um livro que eu super indico, a Carla conhece, tenho certeza. Até que nada mais importe, é o título do livro. E também eu vou citar algumas frases aqui do Luciano Subirá, que eu acho que é importante para a gente compartilhar essa noite. E o primeiro texto que eu coloco aqui para os irmãos é Mateus 6, 19, no Sermão do Monte. Jesus está falando assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. E eu gostaria de repetir novamente esse versículo com vocês, versículo 21. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí ou ali estará também o seu coração. Então eu começo, irmãos,
refletindo com vocês, nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista e egoísta. E muitas das vezes nós, cristãos, estamos inseridos nessa sociedade e vivendo como se estivesse tudo normal. Nós corremos, nós nos esforçamos para que possamos ter sempre o melhor, para que possamos dar o melhor para a nossa família. Isso não está errado. Você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, a conta vai chegar e você vai ficar sem luz, vai ficar sem comida. O que eu quero dizer essa noite, o que eu quero compartilhar com você essa noite, é que nós entramos, ou deixamos, ou nos permitimos entrar nessa correria, nessa doideira que é a vida de hoje em dia, e achamos isso normal. E nós queremos trazer isso para a nossa vida como fosse normal. Não é normal, irmãos. Não é normal, nós precisamos desacelerar. Nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade na nossa vida. Por que eu estou falando isso? E hoje eu vou confessar alguns pecados para os irmãos aqui, publicamente, no púlpito, com o microfone. E não tenho vergonha de falar o que eu vou falar, porque Deus colocou no meu coração para que eu falasse essa noite. Eu acordo todo dia, às 5h30 da manhã, para ir para a academia às 6 horas, e malho da academia de 6 às 7. Mas eu tenho dificuldade, irmãos, de pegar a minha Bíblia para abrir às 5h30 da manhã para ler. A primeira coisa que eu pego para ver é o quê? É o telefone celular. Porque, sem a gente perceber, as distrações, o Luciano Subirá fala isso nesse livro, as distrações até, muitas das vezes, positivas e lícitas, têm tirado o nosso foco daquilo que é prioridade. Então, o momento que eu precisava ler, o momento que eu precisava fazer uma devocional, que eu precisava orar ao Senhor, eu estou dando prioridade para outra coisa. Não que a atividade física seja importante, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas eu já durmo pensando na hora que eu vou acordar e a roupa que eu vou usar para ir para a academia. Não sei se os irmãos fazem isso. Então, nós já estamos preocupados com o que eu vou vestir amanhã. Eu já estou preocupado com o que eu vou fazer amanhã. Mas a minha preocupação deveria ser, será que amanhã eu vou acordar e vou adorar ao Senhor na primeira hora? No levantar, no meu abrir dos meus olhos, eu vou adorar ao Senhor, agradecer pelo dia que Ele me deu. Prioridades. E aqui, Jesus está pregando e está falando, vocês estão igual a todo mundo, acumulando tesouros nessa terra. Vocês estão juntando coisas que vão se perder, que a traça vai roer, que o ladrão vai vir e vai roubar. Ao invés disso, vocês estão perdendo a oportunidade de se relacionar comigo. Vocês estão perdendo a oportunidade de se relacionar com seus familiares, com seus amigos, com gente de verdade, de presencial. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos deixando de acumular tesouros no céu, preocupados em acumular tesouros na terra. Esse é o primeiro alerta, porque aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E aí, uma crise que eu tenho foi respondida com isso. Por quê? A minha crise, eu vou abrir para os irmãos. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que as pessoas não têm prazer de estar na igreja? E aí Deus falou comigo assim, aonde está o tesouro, está o coração. É porque não é importante. Naquele momento não é importante a igreja. E às vezes eu falar isso, sim, é duro, mas nós precisamos ouvir isso muitas das vezes. Eu preciso ouvir isso. Porque aonde está o meu coração? Eu te pergunto, aonde está o teu coração? Aonde está o coração dos membros da igreja que não estão sentados aqui hoje? O que eles estão fazendo hoje? E nós sabemos que há ressalvas, lógico, não estou querendo ser aqui extremista, generalizado de uma forma, né? Não, sabemos que tem pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas que estão voltando de hospital, mas nós precisamos observar isso. Nós estamos estudando a igreja de Atos dos Apóstolos, irmão, no domingo de manhã. Hoje o estudo foi maravilhoso, né, pastor Leandro? Maravilhoso. E nós vemos ali aquela igreja, né, ousada, aquela igreja ali que pregava o evangelho, que ia na frente de autoridades, de religiosos. Eles não tinham medo, sabe por causa de quê, irmãos? Porque eles eram impulsionados pelo Espírito Santo. Eles entenderam o que era ser igreja, eles entenderam o que era prioridade na vida deles. O tesouro deles estava na mensagem, o tesouro deles estava em Jesus, na mensagem de Cristo. E onde estava o tesouro deles, estava o quê? O coração, a energia.
E muitas das vezes nós estamos colocando as nossas energias, os nossos pensamentos, as nossas finanças, nossos recursos em muitas coisas, menos na casa de Deus, menos na palavra, menos em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto, até que nada mais importe. E o que é importante para você? Se Deus é importante para você, então viva uma vida com Deus que corresponda a essa importância que você dá para Deus. O que não dá é para ficar mais em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Ou eu sou crente ou eu não sou crente. Então o que é importante para você? É importante para você estar na igreja, não porque eu tenho que pedir, tenho que implorar, não é porque Jesus está aqui domingo implorando de joelhos aqui que você precisa vir para a igreja, não, é porque você precisa da igreja, que você precisa de Jesus. Nós precisamos de Deus, irmãos, amém? Nós precisamos de Cristo, sem cessar, sem vacilar, até o fim. Nós precisamos de Jesus. E eu sempre falo isso, Deus não está em crise. Deus, se você não adorar Ele, Ele não vai deixar de ser adorado. Ele não vai ficar triste, magoado, chorando pelo canto, porque você não veio para a igreja adorar. Na verdade, quando você vem para a igreja adorar, Ele fica feliz, Ele se alegra, sim, porque você é filho dEle. Mas você recupera as suas energias, você se restaura, você se sente bem em adoração ao Senhor. Então você precisa mais de Deus do que Ele precisa de você, isso é um fato. Você precisa aceitar, você não é o centro do coração de Deus. Você é uma criatura, um filho de Deus que foi criado com o propósito de adorar a Ele. Nós estudamos sobre isso aqui na igreja, uma igreja com propósito. O grande propósito da minha vida e da sua vida é adorar ao Senhor. Desculpe falar isso para você assim, francamente, mas o objetivo da sua vida não é você ser feliz, é fazer Deus feliz. Amém? É fazer Deus feliz, é fazer Deus sorrir, quando olha para você e fala lá, meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque ele entendeu a mensagem, ele entendeu o meu chamado, eu sou importante para ele. Então, como você tem gastado o seu tempo, os seus recursos e a sua energia? Nós precisamos ter prazer na lei, na meditação, na oração, de estar na igreja. Eu fico muito feliz por caminhar com o pastor Bílio, né, esse tempo, desde 2012 com ele, porque eu tenho aprendido muita coisa com ele. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que pastor nenhum pode ficar carregando a igreja ou a ovelha o tempo todo para cima e para baixo. Porque se fosse assim, irmãos, nós temos aí pastores, né, extremamente estressados, pastores extremamente cansados, desistindo do ministério, porque eles querem colocar na cabeça das ovelhas que Deus é importante. Sendo que, se você nasceu de novo, se você agora está em Cristo, é uma nova criatura, isso precisa agir, isso precisa fluir naturalmente na sua vida. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar conectado no corpo de Cristo, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso botar Deus como prioridade na minha vida. E no mesmo texto de Mateus 6, no versículo 33, tem aquele versículo muito conhecido. Vai dizer assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma promessa que Deus tem para mim e para você. Todas as coisas, todas as suas necessidades, Deus vai suprir, amém, irmãos? Deus vai suprir. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o Senhor e a sua justiça. Em primeiro lugar é o Senhor. Foi isso que Jesus pregou para os discípulos, quando ele foi chamar os seus discípulos, quando ele falou assim, você que não aborrece seu pai, a sua mãe, não pode ser o meu discípulo. Você que não abre mão da sua própria vida para me servir, para me adorar, para me seguir, não pode ser o meu discípulo. É muito sério isso, irmãos. Então você não é digno de carregar a cruz, porque aquele que quer ser meu discípulo precisa o quê? Carregar a sua cruz e seguir. Essa é a vida cristã. Não é mais sobre mim, sobre você, é sobre Cristo. E eu tenho observado isso, irmãos, de uma igreja muito dispersa, não só aqui, em todos os lugares. Uma igreja que está mecânica,
que não está se relacionando mais com Deus, que busca Deus somente quando as coisas apertam, mas que não glorificam o Deus diariamente nas suas vidas, no seu dia a dia. Então nós precisamos buscar ao Senhor com mais intensidade, amor e verdade. Gostaria que você abrisse agora Jeremias, capítulo 29. Jeremias aqui está profetizando para o povo de Israel que eles voltariam do cativeiro da Babilônia. Mas tem aqui, versículo 29, o capítulo 29, versículo 13, tem algo muito importante, que vai dizer assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de quê? De todo o... Me busquem de todo o... Não é pela metade, não é quando puder. Quando der, eu busco o Senhor, não. É em primeiro lugar, é buscar ao Senhor, é você estar o tempo todo tentando agradar ao Senhor de todo o seu coração. E eu separei aqui o texto do Luciano Subirá, ele vai dizer assim: nossa busca por Deus ainda é muito, muito fraca. É necessário compreender não apenas que fomos criados para buscar o Senhor, mas também como se deve se buscar. Ao falar acerca dessa busca, as Escrituras Sagradas nos revelam que ela não pode acontecer de qualquer forma. Há um padrão de busca que Deus determinou para nós. Esse padrão é alcançado quando ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Devemos chegar a esse ponto tal, por anseio por Deus, que nada mais importe. O Senhor, através do profeta Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que nos levará ao encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Não estou querendo dizer aqui que as outras coisas não são importantes. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus, em primeiro lugar, precisa ser importante para a sua vida. Porque quando nós temos intimidade com Deus, quando nós buscamos Deus primeiro, no nosso relacionamento, a nossa vida normal, no nosso dia a dia, vai ser melhor, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Então, quando nós vamos tomar uma decisão, precisamos buscar a Deus. Quando nós vamos trocar de carro, trocar de casa, quando nós vamos tomar uma decisão muito importante, precisamos buscar ao Senhor. Davi, o Leandro citou aqui muito bem, Davi fazia isso, o rei Davi. Senhor, devo ir para a batalha? E aí ele esperava a resposta de Deus: Deus vai, que você vai vencer. Ele ia e vencia. Nós precisamos também buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Isso é muito importante para que a nossa vida faça mais sentido, irmão. Prioridade. E eu pergunto de novo: o que tem sido importante para você? Seu filho, seu trabalho, seu carro, a sua viagem? Coloque tudo isso um pouquinho de lado. Coloque Deus em primeiro lugar, no centro da sua vida. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração, para que você possa ter mais intimidade com Deus. E aí, quando eu comecei estou tentando, tá? Porque isso aqui é uma bênção, mas se você não se policiar, se torna uma maldição, irmão, na sua vida. E aí agora, quando eu vou ler a Bíblia, o que eu faço? Eu boto uma música no celular, boto um instrumental e boto o celular longe. E aí boto aquele piano bem tranquilo para poder ler. Eu gosto. Mas é um desafio, irmãos. Porque a gente tem colocado outras coisas no lugar da palavra de Deus. E eu estou aqui, né, hoje tem uma pessoa muito especial aqui, que é a Carla, que está conosco. E ela é um exemplo de leitura, uma pessoa que busca a leitura, lê 50 livros por ano, uma bênção. E como é difícil ter essa disciplina, mas é necessário, extremamente necessário, irmãos. Porque a gente já acorda, né, acelerado. Né? Esse dia eu cheguei no trabalho e eu falei assim para o Anderson, que trabalha comigo: rapaz, são 8 horas da manhã, eu já andei demais, já estou acelerado, já fiz tanta coisa hoje. Eu já fui na academia, já passei no mercado,
já voltei, já fiz isso, fiz aquilo, né, já estou aqui no trabalho. E aí fala assim, mas cadê o tempo para Deus? Aí quando eu chego 8 horas da manhã para poder ler a Bíblia, eu já estou cansado, já estou acelerado. Aí eu já tenho que abrir o trabalho para poder começar a trabalhar. Está tudo invertido, irmãos. Não sei se alguém está aí se identificando comigo, mas é algo que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Algo que precisa ser colocado em prática, porque até que nada mais importe, eu preciso adorar ao Senhor. Jesus precisa ser prioridade na minha vida. E aí nós vamos ler novamente a Bíblia lá no texto de Filipenses capítulo 3. Um camarada que me ensina muito, e eu gosto muito do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. Vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler todo o contexto, com calma, com os irmãos, para que a gente possa entender. Nós precisamos aprender a perder. E perder para Deus é a melhor perda que você pode ter. Vou repetir. Perder para Deus é a melhor perda que você pode ter. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu, Paulo, ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar o quê? Perda, por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo Jesus. Olha quem está falando isso, irmãos, o apóstolo Paulo, fariseu, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, circuncidado ao 8º dia. Ele vai falar, se alguém tem que se gabar na carne, eu poderia me gabar, eu poderia dizer que sou o cara. Mas no versículo 7 ele vai dizer, mas para mim tudo isso aí é considerado perda. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é mais importante do que tudo isso. Tudo aquilo que eu fui, eu coloco como esterco perante ao supremo conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Isso aqui nos faz refletir que tudo aquilo que você acha que você é, não é nada diante daquilo que você é em Cristo Jesus. Amém? Porque as pessoas querem títulos, as pessoas querem views, né? Querem serem notadas. Não! Nós, como servos do Senhor, precisamos entender que tudo aquilo que era lucro para mim, passei a considerar como perda. Para quê? Por causa de Cristo, para que eu possa alcançar o conhecimento de Cristo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus Cristo precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? E isso, quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, a nossa vida passa a ser diferente. Não estou falando aqui que você precisa ser um legalista, que você precisa estar na igreja todos os domingos, que você precisa ser religioso, não é isso. Eu estou falando que você precisa se relacionar com Deus de uma forma íntima, de uma forma intensa, de uma forma prioritária, para que esse relacionamento seja natural e normal. Então você vir à igreja é algo normal para você.
Você se relacionar com o seu irmão é algo natural, é em amor, é em prazer, em alegria. Você abrir a Bíblia para ler todos os dias, não precisa ser algo penoso, mas algo prazeroso. Você orar ao Senhor precisa ser algo que você faça com alegria, para que as pessoas possam ver isso em você, porque tudo aquilo que eu considerava como lucro foi jogado de escanteio, porque agora eu pertenço ao Senhor. E antes nós fizemos um podcast ontem, né, falando sobre lei e graça, e aí a gente falou essa parte que a gente não vive mais sem lei, nós agora vivemos na lei de Cristo, né, na nova aliança. Então, que você possa viver essa nova lei, que você possa ter prazer nessa lei do Senhor, em Cristo Jesus, e que possamos avançar como igreja. O evento que nós tivemos ontem lá, maravilhoso, na Rua 100, e foi uma bênção, irmãos, mas sinto que eu fiquei triste, porque eu não vi muita gente lá da igreja, e poderia estar, e fico triste também em ver hoje muita gente que poderia estar na igreja e não está. Nós, como pastores, como líderes, o nosso objetivo, o nosso desejo, o nosso prazer é ver essa igreja lotada, irmãos. Que a gente não tenha mais espaço, a gente tem que quebrar isso aqui para ampliar mais a nossa igreja, amém? Para que a gente possa convidar mais pessoas, que a gente possa ter orgulho da nossa igreja. Nós somos CIB, trazer um visitante para ouvir uma palavra, para ouvir uma música de qualidade, para ouvir um louvor. Isso é prioridade, precisa ser prioridade. E aí você fala assim, Rafael está falando que a gente tem que ficar na igreja 24 horas, 7 dias por semana. Não estou isso. Você pode passear, você pode viajar, você pode dar prioridade para a sua família. Lógico que você pode. Mas não esqueça, quando você chegar lá no céu, Deus vai olhar para você individualmente. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não vamos ser julgados para condenação. Amém, irmãos? Não fica com medo não, tá? Você é crente? Está confiante na sua salvação? Está firme na sua salvação? Então fica tranquilo, entendeu? Quem tem que temer é o ímpio. Mas eu quero chegar lá no céu, né? E a questão dos galardões, né? Não vou entrar nesse assunto, mas assim, servo bom e fiel, que bom. Você fez, você ouviu a palavra de Deus, você foi fiel, você teve prazer, você me deu prioridade. Porque quando nós lemos assim, irmãos, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, entendimento e toda a nossa. Será que de fato nós amamos a Deus dessa forma, irmãos? É difícil, né, irmãos? É uma análise que nós precisamos fazer todos os dias. Talvez eu ame um jogo do Flamengo com todo o meu entendimento, meu coração e minha força, mas não amo a Deus da mesma forma. Talvez eu ame meu filho com toda a minha força, entendimento e meu coração, mas não amo a Deus da mesma forma. E Deus não quer ser segundo plano, não quer ser segundo lugar, irmãos. Toda vez que o povo de Israel, nós estamos lendo lá o Antigo Testamento, lá na Bíblia, no ano, toda vez que o povo se voltava contra Deus, buscava os outros deuses, dava problema, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta, dava problema. Pesava a mão de Deus na vida do povo de Israel. Então nós precisamos colocar Deus como prioridade, de uma forma que isso nos traga prazer e alegria de estar na casa do Senhor. Eu aprendi com essa reflexão. E quando eu leio aqui mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então você está perdendo, irmãos, a sua vontade, você está perdendo as suas prioridades por causa de Cristo. Não perca as suas prioridades, tudo que você está fazendo por causa de outra coisa, não, por causa de Cristo Jesus. E viva essa vida, né, de adoração ao Senhor dignamente na presença dEle. Então é muito importante que a gente possa realmente fazer isso. Quando entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, na nossa vida, podemos focar a nossa energia e a nossa dedicação no que realmente é importante e prioritário, irmãos. Não queria falar isso não, mas vou falar. Jaqueline é um exemplo, gente. Mas, pai, essa menina aí é uma bênção na minha vida. É uma bênção de paciência e de perseverança. Leandro falou que ela fica aqui, né? Ela está regendo aqui o ministério de louvor. Ela toca bateria, violão, canta, ministra e
E eu tenho certeza, e eu convivo com ela, que ela não faz isso para aparecer. Que ela faz isso porque ela entende que é o dom que Deus colocou no coração dela, na vida dela, para abençoar a igreja. E ela coloca isso como prioridade, irmãos. Independente das dificuldades de sair daqui quase 1h para voltar às 5 ou às 6, todos os domingos. É porque nós entendemos que é prioridade. E muitas das vezes você tem a oportunidade, você que está ouvindo em casa, de estar na igreja, você não dá prioridade para a igreja, para Cristo. Aí depois reclama que a igreja não te ama, que Jesus não te ama, que a igreja não te procura, mas você não quer procurar a Deus. Como que nós vamos levar você todos os domingos para a igreja? Aprenda uma coisa, a igreja do Senhor, a sua vida com Deus é responsabilidade sua, não é minha, não é do pastor Orbílio. Você vai dar conta de tudo diante de Deus. Nós te amamos, nós pregamos todos os domingos aqui para você, nós podemos te visitar, podemos orar, mas nós não podemos viver a sua vida cristã por você. Eu não posso viver a vida cristã para Jaque, ela não pode viver a minha. É cada um dando conta de si. E quando nós amamos a Deus, colocamos Deus como prioridade, como igreja, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos ser esses agentes do reino de Deus que contagiam as pessoas. E aí as pessoas falam assim, nossa, eu queria ser como o pastor Rafael, que faz isso, faz aquilo, você não conhece a minha vida. Você não sabe as dificuldades que eu tenho. E é interessante, eu fiz um podcast com o pastor Álvaro, meu amigo, ele falou isso, aquilo, guarda até hoje, ele falou assim, eu como pastor, eu precisava orar mais, eu oro pouco. E você ouvir isso da boca de um pastor, não é muito conveniente ou muito, comum. Então nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, que você vai encontrar Ele. Porque Ele vai dizer assim, eu estou aqui, ó povo de Israel, eu quero ser achado, estou aqui para ser encontrado por vocês, mas vocês estão buscando outros deuses, vocês estão fazendo imagens para Baal, estão adorando outro Deus que não sou eu. E depois vocês querem ainda me buscar, quantas coisas acontecem, mas Deus sempre em graça, sempre em misericórdia, porque ela se renova toda manhã, Ele vai lá dizer, eu te amo, meu filho, eu vou tirar você do cativeiro, eu vou cuidar de você, porque você é a nação santa que eu escolhi, é meu povo adquirido. Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Meu irmão, nós temos um Deus muito paciente, muito amoroso, amém, irmãos? Porque se dependesse de mim e de você, Ele já tinha nos fulminado, irmão. Quando Moisés pede para Deus, fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou com esse povo todo. Deus vai mandar um anjo, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. E Deus fala para ele, eu não posso ir com você, porque esse povo é duro, esse povo tem um coração muito duro. Se eu for com esse povo, eu vou fulminar esse povo. E aí Moisés fala, não, Senhor, mas eu preciso de você, eu preciso que você nos conduza. Imagina o que as outras religiões, outros povos vão pensar de nós. O Senhor nos tirou do Egito para que nós nos perdêssemos no deserto. E aí Deus foi com Moisés, e Moisés pediu o que para ele? Senhor, Moisés era abusado. Senhor, eu quero ver a sua face, eu quero ver a sua glória. O que Deus falou para ele? Homem nenhum verá a minha face e continuará vivo. Porque Deus é santo, irmãos, e nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos dele, da misericórdia dele todos os dias. E é por isso que nós precisamos botar ele como prioridade nas nossas vidas. E que essa noite você possa colocar Deus como prioridade na sua vida. Que você saia daqui agora, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu preciso adorar a Deus, a Deus, a Deus. Eu preciso ser santo, santo, santo. Eu preciso ser melhor a cada dia. Não porque você é bom, e não porque você vai conseguir sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo que habita em você, igreja. Acorda a igreja, desperta a igreja para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele está aqui, Ele faz tudo por você. E é o mínimo que Ele pede de você, é adoração, é santidade, e aí muitas das vezes nem isso nós conseguimos dar a Ele, todos os dias. Nós fazemos aquela oração correndo de manhã, e quando vamos dormir, fechamos nossos olhos e nem oramos a Deus, agradecemos a Deus pelo dia que passamos, pelos livramentos, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Desperta, ó igreja, porque nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus.
Quantas pessoas estão aí batendo cabeça por esse mundo, sem prioridade de vida, sem sentido de vida, vivem por viver. Na verdade, elas não vivem, elas sobrevivem, né? É diferente de viver. Nós vivemos em Cristo Jesus, mesmo apesar das dificuldades, das tribulações, nós temos o Senhor, amém? E isso nos consola, isso nos impulsiona para continuar avançando. E eu falo isso para a Jaque, né? Às vezes eu vejo ela meio triste, meio caída. Eu sei, eu entendo, porque às vezes, irmãos, é complicado, mas nós precisamos continuar. Se você olhar para mim e perguntar, Rafael, você já pensou em desistir algumas vezes? Eu falei, várias vezes. Como assim? Eu sou humano, eu tenho limitações. Se não for o Senhor, a força do Senhor me impulsionando, me encorajando todos os dias, nós vamos desistir, irmãos. Então não desista, porque Jesus não desistiu de você. Imagina se Jesus fala assim, não, Deus, eu não vou subir na cruz, eu não vou morrer, esse povo é ruim, não merece, imagina. Mas Ele fez, Ele pagou o preço, a dívida que era minha e que era sua. Então vamos viver essa prioridade, esse evangelho maravilhoso que é poder de Deus. E aí a gente pode dizer aqui, ó, o apóstolo Paulo falando isso aqui, irmãos. No versículo 8 ele vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só, por causa de Jesus Cristo, meu Senhor, eu abro mão de todas as outras coisas, elas deixam de ser prioridade. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ter a ousadia de falar como o apóstolo Paulo, irmão. Mas para isso nós precisamos priorizar Cristo Jesus. E no estudo da manhã nós falamos, né? Nós precisamos amar aquilo que Cristo amou. E Cristo amou a igreja. Então nós precisamos amar a igreja. Precisamos zelar por aquilo que Cristo amou, para que naquilo que Cristo se entregou pela igreja, por pessoas, por mim, por você. Então que essa noite nós possamos viver até que nada mais importe. Que Cristo seja realmente a razão da nossa vida, e que o nosso tesouro esteja em Cristo, porque se o nosso tesouro estiver em Cristo, o nosso coração também vai estar. Amém, irmãos? Vou convidar a Jaque vai cantar uma música que tem esse tema também, até que nada mais importe. Que você medite nessa letra, e depois nós vamos orar juntos, para a glória de Deus.